Vamos iniciar a resolução na página 107, 105, a questão 5. O que diz a questão 5? Ele diz: uma certa quantidade de gás ideal monatômico, a temperatura absoluta T, ele tem uma energia interna U. Qual será o valor da energia interna U' se a quantidade de gás for reduzida à metade e sua temperatura absoluta for quadruplicada? Então o que acontece, pessoal? Nós temos dois gás, o gás 1 e gás 2. Que nós temos a temperatura, a energia interna e a quantidade de gás. Para o gás 1, a temperatura 1 é T. A energia interna 1 é U. O número de mols de 1 é N. Para o gás 2, a temperatura em 2 é 4T. A energia interna de 2 que ele quer saber. Quando o número de mols de 2 for o número de mols de N sobre 2, for a metade. Então nós vamos ter que calcular o que? A energia interna 1, que é 3 meios de N1, RT1, que a energia interna de 1 é 3 meios de NRT. Então nós vamos encontrar a energia de 2, que é 3 meios de N2, RT2. Então 3 meios, onde N2 é N sobre 2, constante dos gases que é R, e a temperatura 4T. Então a energia interna 2 é 3 meios de NR4T sobre 2. Então a energia interna 2 vai ser 3 meios de NRT sobre 1. Então a energia interna de 2 é 3 meios de NRT vezes 2. A energia de 2 vai ser a energia interna de 1 vezes 2, porque 3 meios de NRT é a energia interna de 1 vezes 2. Então teremos que a energia interna de 2, pessoal, é 2 vezes a energia interna de 1. Ok? Então, o que vai acontecer se eu duplicar, né? Quadruplicar a temperatura e diminuir o número de mols pela metade. Então vai acontecer isto, que a energia interna de 2 vai ser 2 vezes a energia interna de 1. Ok? Agora nós vamos para a questão 6 da página 105. Ele diz: dois recipientes contêm massas diferentes de um mesmo gás ideal. A mesma temperatura inicial T, fornecendo-se a cada um dos gases quantidades iguais de calor. Constata-se que suas temperaturas passam a ser T1 e T2, diferentes entre si e diferentes de T. Nessas circunstâncias, pode-se dizer que após o fornecimento de calor, o que vai acontecer? Então nós vamos ter que inicialmente N1 é igual a N, T1 é igual a T, a temperatura. Para um gás 2, o número de mols de 2 vai ser N'. E a temperatura de 2, mesma temperatura de 1. Certo? Então quando eu insiro uma quantidade de calor Q para 1 e para 2, as temperaturas de 1 agora vai ser T1. Temperatura nova de 2 vai ser T2. Ok? Então nós vamos ver, pessoal, que a energia interna de 1 é 3 meios de NRT1. Então vamos encontrar que a energia de 1 é 3 meios de NRT. A energia de 2 é 3 meios de N' RT'. RT. Certo? Então você vai ver que a energia interna de 1 ela é diferente da outra.
que é que vai mudar? O número de mols. Um é N, o outro é N'. Ok? Então vamos ver que a energia interna de 1 é diferente da energia interna de 2. Nós vamos ver agora que com a nova energia, depois de uma quantidade de carga para ambos igual, a energia de um vai ser N1', RT'. Então a energia de 1 vai ser NRT1. Ok? A energia de 2 é N2', RT2. Então a energia de 2 é N', RT2. Então nós vamos ver que vai permanecer diferente a energia interna de ambos. Então o item correto é o item B, que fala que as energias internas dos gases que eram inicialmente diferentes continuam diferentes. Ok? Vamos agora para a questão 7. Ele diz: um aluno no laboratório está realizando uma experiência sobre processos termodinâmicos e percebe que inicialmente o recipiente com 2 mols de um gás ideal monatômico encontram-se a 28 graus centígrados. E após sofrer uma transformação, sua temperatura aumenta para 228 graus centígrados. Sendo a constante universal dos gases perfeitos igual a R, que é 8,31 Joule por mol Kelvin, determine para o item a energia interna do gás a 28 graus centígrados. Então nós vamos encontrar aqui, pessoal, ó, a energia de 1 é 3 meios de N1 RT1. Quando eu insiro os valores, N vai valer 2 mols, constante dos gases 8,31 Joule por mol Kelvin, e a temperatura, ó, que nós temos a temperatura de 28 graus centígrados, você tem que transformar para Kelvin, porque a constante dos gases tem como unidade Kelvin, não está em graus centígrados. Então 28 graus centígrados corresponde a 301 Kelvin, ou seja, 28 graus somado com 273, que vai dar a temperatura de 301 Kelvin. Temperatura de 228 é 501 Kelvin. Então, quando você joga 301 Kelvin, nós vamos ter que a energia interna de 1 é 7.504 Joule. A energia de 2 é 3 meios de N2RT2. Então a energia de 2 é 3 meios, onde o mol é 2 mols, constante do gás é 8,31 e a temperatura é 501 Kelvin. Resolvendo vai dar 12.490, que é a energia interna quando ele está a 228 graus centígrados. Aí ele pergunta no item C a variação de energia interna que o gás sofreu no processo. Então a variação da energia interna é o que? A energia interna 2 menos a energia interna 1. Então a variação da energia interna, pessoal, é 12.490 menos 7.504. A variação da energia interna dá 4.986 joules. Finalizando assim a questão 7. Vamos agora para a questão 8. Questão 8 ele diz: sob pressão constante de 1,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então nós temos aí a pressão. O volume de 2 mols, então o número de mols é 2 mols. Ok? A constante dos gases é 8,31.
E a variação de volume é 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Menos 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Ou seja, a variação de volume foi de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Aí ele pergunta a variação da temperatura sofrida pelo gás. Então nós temos como fórmula que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Quando eu isolo a temperatura, eu vou ter a pressão sobre vezes o volume dividido pelo número de mols vezes a constante dos gases. Quando eu insiro os valores, terei 1,5 vezes 10 elevado a quinta multiplicado com 2 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2 mols, que multiplica 8,31 joule por mol Kelvin. Ok? Então a temperatura vai dar 180,5 Kelvin. Ok? E no item B, pessoal, ele pergunta a variação que ocorre em sua energia interna no processo. Então a variação da energia interna é 3 meios de nRT. Eu esqueci o Rzinho aqui, viu, pessoal? Então ficou 3 meios de 2 mols, 180,5 multiplicado com 8,31 joule por mol Kelvin. Então a variação da energia interna, pessoal, vai dar de 4.500 joules. Ok? Agora nós vamos para a página 107, a questão 11. Questão 11, pessoal, ele diz: certa massa de gás perfeito realiza, ao expandir, um trabalho de 250 joules. Então, quando o trabalho é de 250 joules e ele expande, é porque o trabalho ele tem que ser maior que zero para ele expandir. Ok? Se durante esse processo o gás recebeu, se ele recebe 400 joules, é porque a quantidade de calor é maior que zero. Certo? Se eu retirar, a quantidade de calor tem que ser menor do que zero. Então, consequentemente, é negativo. Na forma de calor de uma fonte térmica, ele pergunta qual a variação de energia interna sofrida pelo gás. Então, nós vamos lembrar a letra do alfabeto. Nós temos Q, T, U. Se você for seguir o alfabeto, o Q vem primeiro, o T vem depois e o U vem depois. Então você vai dizer que Q é igual a tu. Quem quer tu. Tá entendendo? Decorar. Então a quantidade de calor é positivo, que vale 400 joules. O trabalho é 250 joules. E a variação da energia interna é o que ele procura. Então eu tenho 400 joules, 250 joules é positivo, passa para o outro lado negativo. Então a variação da energia interna é de 150 joules. Encontramos assim a questão 11 da página 107. Vamos agora para a questão 12. Questão 12, ele diz: durante um processo termodinâmico, um agente externo comprime certa massa de gás perfeito, realizando o trabalho de 1.500 joules. Então, pessoal, quando eu vou comprimir um gás, então o trabalho realizado pelo gás, quando eu comprimo, ele é negativo. Então, ele é um gás comprimido, então ele vai se tornar negativo. Ok? Simultaneamente, o gás recebe 2.000 joules. Então, a quantidade de calor, pessoal, é 2.000 joules. Então, a quantidade de calor ela é positiva. Ok? Uma fonte térmica. Então, simultaneamente, o gás vai receber 2.000 joules de calor.
Então a quantidade de calor é positiva. Então, seguindo a lei que diz que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. A quantidade de calor é 2.000 joules, o trabalho é menos 1.500 joules, somado com a variação da energia interna. Então eu tenho 2.000 joules, 1.500 joules negativo passa para o outro meio, vai se tornar positivo. É igual a variação da energia interna. Então 2.000 mais 1.500 é 3.500 joules, que é igual a variação da energia interna. Então a variação da energia interna, pessoal, é de 3.500 joules, que é a resposta da questão. Vamos para a questão 13. Questão 13 ele diz, pessoal, certa quantidade de gás ideal expande realizando um trabalho de 800 joules. Então quando ele expande é porque o trabalho é maior do que zero. Ou seja, 800 joules, ele é maior do que zero. O gás expande, trabalho maior do que zero. Ok? Aí ele diz, durante o mesmo processo termodinâmico, ele perde 600 joules de calor. Se ele perde 600 joules de calor, então a quantidade de calor ela é negativa para o ambiente. Ele diz qual é a correspondente variação da energia interna que esse gás sofre no processo. Então nós temos que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. Então implica, pessoal, que a quantidade de calor menos o trabalho é igual à variação da energia interna. Então a variação da energia interna, pessoal, é a quantidade menos o trabalho. A quantidade de calor ela é negativa, de menos 600 joules. E o trabalho também ele vai ser agora o que? Negativo. Ele passou do primeiro membro para o segundo. Então ele é do segundo para o primeiro. Então ele vai se tornar negativo. Então menos 600 joules subtraído de 800. Então repete o sinal que é negativo e soma 600 mais 800 dá 1.400. Então a variação da energia interna é de menos 1.400 joules. Ok? Vamos para a última questão. A página 107, questão 14. Ele diz, num determinado experimento, um gás perfeito sofre uma expansão na qual o gás realiza um trabalho de 8.310 joules e tem a sua temperatura alterada de 27 graus para 227. Sabendo que a quantidade do gás ficou inalterada, ou seja, 5 mols, e sendo a constante dos gases igual a 8,31 joule por mol Kelvin, ok? Ele pergunta a constante universal dos gases. Ele pergunta, determine para o item A a variação de energia interna sofrida pelo gás. Então nós temos, pessoal, que a variação da energia interna sofrida pelo gás é 3 meios de nRT. O número de mols nós sabemos é 5. A constante dos gases é 8,31 joule por mol Kelvin. E a temperatura é de 500 Kelvin menos 300 Kelvin. Então a variação da energia interna é 12.465 joules. Para o item B, ele pergunta a quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente. Então a quantidade de calor, pessoal, vai ser o trabalho mais a variação da energia interna. Então a quantidade de calor vai ser o trabalho, que nós sabemos que é 8.310
10 joules. E a variação da energia interna é 12.465 joules. Então a quantidade de calor quando eu somo um com o outro vai dar 20.775 joules. Finalizando assim, pessoal, a nossa aula de hoje.